Dias em que eu jurei que ia mudar. Aniversário, velas e outras mentiras. Fazer aniversário sozinha deveria ser um gesto de independência. Pelo menos é o que dizem as pessoas que nunca passaram por isso com um bolo pequeno demais, comprado às pressas no mercado do bairro, porque o confeiteiro precisava de 48 horas de antecedência. Como se eu tivesse planejado chegar aos 30 e tantos. Coloquei a vela. Uma só. Não por estética minimalista, mas porque múltiplas velas me pareceram uma exposição desnecessária da passagem do tempo. A playlist começou com uma música que eu jurava que era animada, mas que claramente falava sobre términos irreversíveis e escolhas erradas feitas aos 20 e poucos anos. Clássico erro número 1 do dia. Confiar no aleatório do streaming quando se está emocionalmente instável. Olhei em volta do apartamento. Limpo demais para ser real. Silencioso demais para ser confortável. Tirei uma foto do bolo, postei nos stories com a legenda: mais um ano de sabedoria. Mentira número 1 do dia. Assoprei a vela desejando algo grandioso, mas só consegui pensar: não quero mais repetir esse mesmo roteiro no ano que vem. Foi ali, com açúcar demais no sangue e expectativas de menos no coração, que eu decidi mudar tudo. Ou quase tudo. O plano definitivo, que durou 3 dias. No dia seguinte, acordei tomada por uma energia que só surge depois de decisões emocionais feitas às 2 da manhã. Peguei um caderno velho e escrevi em letras grandes. Plano de vida, versão final, agora vai. 1. Parar de aceitar migalhas emocionais. 2. Voltar a correr, ou pelo menos comprar um tênis. 3. Não me apaixonar por homens confusos. 4. Ler mais livros. 5. Não stalkear ex-namorados depois das 22 horas. Esse último item ganhou um asterisco e um ver depois. Decidi começar pelo mais fácil. Atualizar o perfil de aplicativo de namoro. Escolhi uma foto em que eu parecia espontânea, mas que claramente envolveu 47 tentativas e uma iluminação estratégica perto da janela. Descrição nova. Gosto de café forte, conversas honestas e pessoas emocionalmente disponíveis. Ri sozinha. Se eu fosse emocionalmente disponível, estaria escrevendo isso? À noite recebi a primeira mensagem. Vecchia linda, curte aventura? Depende. Se a aventura for ir ao mercado sem lista e sair com 3 coisas inúteis, sim. Se for emocional, provavelmente não. Mesmo assim, respondi. Plano de vida dia 1, em andamento. Encontros que deveriam ter sido apenas histórias engraçadas. O primeiro encontro aconteceu numa terça-feira. Terça-feira já é um dia suspeito para romance. Ele chegou atrasado, pediu desculpas demais e falou da ex cedo demais. Tudo em excesso é um sinal, inclusive sinceridade precoce. Enquanto ele descrevia como não estava pronto para nada sério, mas adorava conexões profundas, eu pensava se pedir uma sobremesa justificaria ficar mais tempo ali. Não justificava. O segundo encontro da semana foi com alguém que parecia perfeito demais. Gentil, engraçado, interessado. Só tinha um pequeno detalhe. Ele falava comigo como se eu fosse uma versão temporária de algo maior que ele ainda estava esperando. Sorri educadamente. Aprendi isso cedo. O terceiro encontro nem chegou a acontecer. Ele sumiu depois de 3 dias de mensagens intensas, cheias de emojis e promessas implícitas. O famoso ghosting, um fenômeno moderno que deveria vir com aviso prévio. Voltei para casa cansada, tirei o sutiã com raiva e pensei, talvez o problema seja eu. Essa também é uma mentira recorrente. Quando eu não estava procurando, mas aconteceu. Conheci ele numa situação absolutamente nada romântica. Uma fila enorme para pagar café. Ele reclamava do preço. Eu reclamei do atendimento. Em 5 minutos, estávamos rindo como se fôssemos velhos conhecidos, sem perguntas invasivas, sem entrevistas emocionais, só conversa fácil. Ele não pediu meu número imediatamente, o que ironicamente me fez pensar nele o dia inteiro. Nos encontramos de novo por acaso, depois por escolha. Era leve, assustadoramente leve. E claro, aconteceu no pior momento possível. Ele tinha planos. Eu estava no meio da minha prometida fase de mudança. Nenhum dos dois parecia disponível no papel, mas a vida raramente respeita planilhas emocionais. Comecei a rir mais, a dormir melhor, a criar expectativas. Erro clássico. Ignorei os alertas internos porque ele não parecia um erro. Parecia um parêntese bonito no meio do caos. Mensagens mal interpretadas e silêncios ensurdecedores. Tudo começou com uma mensagem visualizada e não respondida. Eu disse a mim mesma que não significava nada. Disse isso 5 vezes, em tons diferentes.
Depois veio o silêncio. Curto demais para ser ausência. Longo demais para ser coincidência. Analisei cada conversa, cada emoji, cada kkk fora de contexto. Criei teorias dignas de uma série policial, todas concluindo que eu tinha me importado mais do que devia. Confrontei? Não, claro que não. Fingi maturidade enquanto surtava em silêncio. Ele voltou a falar como se nada tivesse acontecido. E eu respondi como se não tivesse ensaiado discursos inteiros sozinha no banho. Era mais fácil fingir leveza do que admitir medo. Amadurecer não é parar de errar. Conversei com amigas. Todas disseram coisas sensatas. Ignorei metade. Percebi aos poucos que amadurecer não era acertar sempre. Era errar sem se abandonar no processo. Eu ainda queria amor. Ainda me empolgava cedo demais. Ainda criava cenários irreais. Mas agora eu ria disso. Ou quase. Parecia progresso. Ele continuava ali, presente de um jeito irregular, mas honesto. E eu precisava decidir se isso era suficiente ou só confortável. No último dia antes de algo mudar, eu sentia que ia mudar. Saímos para caminhar sem destino. Falamos sobre medos, planos, coisas inacabadas. Ele segurou minha mão. Não prometeu nada. Eu também não. O dia em que eu jurei que ia mudar, de novo. Voltei para casa naquela noite e abri o velho caderno. O plano de vida estava borrado, rabiscado, cheio de anotações contraditórias. Sorri. Talvez mudar não fosse virar outra pessoa. Talvez fosse aceitar essa versão imperfeita com mais carinho. Peguei o celular. Uma nova mensagem dele apareceu. Li. Respirei fundo. Não respondi imediatamente. E pela primeira vez em muito tempo, isso não me pareceu um problema.